Elivaldo, vamos falar sobre uma matemática agora importante no âmbito federal, especialmente relacionado ao partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro. O PSL era um partido de pouca representação no Congresso Nacional e de baixa capilaridade pelo país. E ele saiu das últimas eleições com a segunda maior bancada na Câmara Federal. São 3 governadores, além de deputados estaduais, senadores, deputados federais, o presidente da República eleitos. Jair Bolsonaro terá um trabalho e tanto pela frente, que é nomear milhares de pessoas para cargos estratégicos em todo o país. Aqui no Piauí não vai ser diferente. Segundo o Ministério do Planejamento, o presidente eleito terá à disposição cerca de 24.600 cargos, que vão ser preenchidos por pessoas indicadas pelo governo. Lembrando que cerca de 6.000 cargos podem ser preenchidos por pessoas que não são servidoras públicas. Isso é uma verdadeira moeda de troca para que o governo forme alianças no Congresso e aprove propostas. Esse cientista político nos explica como ocorrem as nomeações. O presidente mesmo ele vai escolher o chamado primeiro escalão, né, e talvez alguns cargos chaves no segundo escalão. O que é o primeiro escalão? São os ministros, né, basicamente a equipe que compõe o ministério. E o segundo escalão são os assessores diretos dos ministros, secretário executivo, chefe de gabinete e assim vai, né. Em alguns casos importantes pode ser que o presidente defina também o segundo escalão, né, ou então chefes de autarquias públicas, empresas públicas que envolvem muito dinheiro, em geral o presidente também tem uma influência direta, né. E a partir dali, os outros cargos, diretorias, coordenadorias, esses primeiro e segundo escalão vão definindo os outros funcionários. No Piauí, o presidente terá que escolher pelo menos 24 representantes, que vão administrar instituições como a Receita Federal, CONAB, DENIT, FUNASA, INSS, CHESF, Correios, IFAM, ICMBio, FUNAI, IBAMA, Infraero, Polícia Federal, entre outros. No caso, por exemplo, da Universidade Federal do Piauí e Instituto Federal do Piauí, uma consulta pública à comunidade acadêmica define uma lista tríplice que é enviada ao presidente da República. Cabe, então, ao governo federal a escolha de um reitor independente de sua colocação. O cientista político avalia como positiva a promessa de Jair Bolsonaro de indicar técnicos, não se preocupando em agradar partido político. Mas admite que isso nem sempre acontece. As pessoas que vão ser indicadas dos partidos políticos vão então indicar os assessores dentro das suas pastas, né? E nisso vai vir muitas pessoas que o presidente não controla. Porque se o presidente controla tudo, ele não está dividindo o poder, concorda, né? Então, e se ele dividir o poder, necessariamente ele vai ter que abrir espaço para indicações políticas de outros partidos. Bom, Elivaldo, na sua opinião, como é que deve ser esse comportamento do presidente eleito Jair Bolsonaro quando ele assumir na indicação desses cargos federais? A gente sabe que, tradicionalmente, vamos pegar aqui o caso do Piauí, né? Puxar para cá, são 24 cargos federais que devem ser indicados. A gente conhece muito bem os órgãos que são, digamos assim, controlados por determinados partidos ou lideranças partidárias. Como é que deve ser isso na administração de Bolsonaro, na sua opinião? Eu imagino que será um meio termo, Nádia. O presidente Bolsonaro, ele falou muito no discurso, seus aliados mais próximos, que o aspecto técnico vai se sobrepor ao político, mas nem tudo do ponto de vista prático. Bolsonaro vai precisar estabelecer um diálogo com o Congresso Nacional e isso acontece também nos estados através das representações estaduais. Eu creio que aqui no Piauí, por exemplo, tem o senador Elmano Ferrer, por exemplo, gravou com ele antes da eleição. Ele não vai indicar nenhum órgão federal? Eu acho que ele permanece, inclusive, no DENIT, onde ele está com muitos projetos, com muitos planos para Teresina, exatamente. Então, isso não é nada demais, isso não é inventar a roda. É claro que ele vai imprimir o ritmo que ele defendeu na campanha eleitoral para não decepcionar logo de cara os seus eleitores, os seus apoiadores e a população de modo geral. Então, ele vai imprimir um lado mais técnico, sem, no entanto, esquecer o necessário apoio político. Por isso que eu acho que a bancada aliada de Bolsonaro aqui no Piauí
também será de algum modo contemplada. Muito bem, Elivaldo. Vamos agora a Brasília com o Délio Rocha, que está lá preparado para nos trazer informações direto da capital federal. E entre as novidades da semana, depois da eleição de Jair Bolsonaro, é a formação do ministério, né? Alguns nomes já anunciados e confirmados, e a expectativa é para a aceitação ou não do convite que foi feito ao juiz federal Sérgio Moro, que hoje, inclusive, se desloca até o Rio de Janeiro, vai conversar com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Délio, será que ele aceita essa indicação, esse convite para assumir o Ministério da Justiça? Bom dia, Délio. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia ao Elivaldo, a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Nádia, o juiz Sérgio Moro está muito tentado com esse convite para assumir aqui o Ministério da Justiça, que é esse prédio que está atrás aqui na imagem. Só que o juiz Sérgio Moro já avisou, viu, Nádia, que esta reunião de hoje não vai ser definitiva para ele decidir ou não se aceita o cargo, mas ele avalia que esse encontro de hoje vai ser muito importante para conhecer as propostas de Jair Bolsonaro e para saber se há convergência de pensamento. Agora, uma das condições de Sérgio Moro para assumir o cargo é que o Ministério da Justiça se transforme num superministério e que abrigue também a pasta da transparência, a Controladoria Geral da União e o COAF, que é um conselho que monitora as atividades financeiras e que hoje está abrigado no Ministério da Fazenda. O juiz Sérgio Moro também está avaliando os prós e os contras de assumir um cargo no Executivo, já que isso implicaria em ele abrir mão da vitaliciedade do cargo, abrir mão da magistratura, como prevê a Constituição Federal, e nada garante, Nádia, que ele vai ficar muito tempo no comando do Ministério da Justiça. Por outro lado, ele avalia que, assumindo a pasta, ele vai ter mais condições, vai ter um passaporte para chegar ao STF, já que esse é um caminho natural. Geralmente, se a gente olhar o último ministro que foi levado para o STF, Alexandre de Moraes, ele era ministro da Justiça do presidente Michel Temer. Só que a questão é que a próxima vaga no STF só vai ser aberta em 2020, com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello, e até lá muita água vai rolar e ninguém garante que a relação entre Moro e Jair Bolsonaro será a mesma. Nádia. Você disse tudo que eu e a Elivaldo estávamos pensando em dizer também aqui no estúdio, viu, Délio? Porque abrindo mão da magistratura, o provável ministro aí, Sérgio Moro, da Justiça e desse superministério que abrangerá aí muitas competências, Elivaldo, ele fica também ali sujeito a qualquer canetada do presidente Jair Bolsonaro. Acaba a autonomia. É o chefe dele, claro, né? Acaba toda essa autonomia que ele tem na Justiça, por exemplo, lá na 13ª Vara Criminal de Curitiba, onde ele é titular. E será que, na prática, ele terá toda essa autonomia que ele vai, inclusive, conversar hoje com o presidente eleito? Tenho minhas dúvidas. Para o governo, Nádia, seria o ministro dos sonhos. Se ele emplacasse Sérgio Moro do seu ministério, do primeiro escalão, ele poderia esquecer os outros todos. Poderia, inclusive, escalar todos os políticos, mas tem Sérgio Moro no seu ministério. Agora, para o juiz Sérgio Moro, não seria uma boa alternativa, não. Ele perderia a sua autonomia, até o seu poder de ação, porque estaria sujeito ao presidente da República, coisa que não acontece na situação atual. Não é um juiz qualquer, é um juiz que simboliza uma operação de combate à corrupção, de projeção mundial. E, numa mudança de governo, numa mudança de conjuntura, aceita o primeiro convite para compor o escalão do governo, não seria uma boa imagem para o juiz Sérgio Moro se ele aceitasse esse desafio. Bom, a outra missão seria ao Supremo Tribunal Federal. Como disse o presidente eleito Jair Bolsonaro, seria um sonho tê-lo no Supremo Tribunal Federal. Ele é um juiz de primeira instância, então o passo talvez seria passar pelo Ministério da Justiça para chegar como uma indicação do presidente, como já citou aqui o Délio, no caso, como aconteceu com Alexandre de Moraes, a indicação do presidente Michel Temer. Mas isso é coisa para daqui a 2020, apenas com a aposentadoria compulsória do ministro decano Celso de Mello, lá do Supremo Tribunal Federal. Nós preparamos aqui uma cartela para mostrar para você a tendência dos ministérios que ficarão agora na administração de Jair Bolsonaro. Hoje são 29 ministérios. Jair Bolsonaro quer reduzir para 15, com a fusão de várias pastas. Vamos mostrar aí para você, então, como ficará uma provável administração de Jair Bolsonaro, por exemplo, um ministério que é o da Casa Civil, assumindo as funções de governo. Já temos, inclusive, um ministro aí anunciado, que é o Onyx Lorenzoni, que vai assumir esse ministério.
Outro ministério que é o da Economia, também um super ministério, fundindo aí Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior. Paulo Guedes também já está certo para esse ministério, Ministério da Economia. Nós temos o terceiro ministério, que é da Defesa. Nós já temos também o general Heleno, anunciado para esse ministério. Aí tem o Ministério da Saúde, esse é difícil, né, fazer alguma alteração, Elivaldo. É verdade. Ciência e Tecnologia, que vai ser o astronauta Marcos Pontes, que vai assumir, que deve trazer aí também o ensino superior. Vamos lá. Ministério da Educação, Esportes e Culturas é um outro ministério que vai ser fundido aí. Ministério do Trabalho, Ministério das Minas e Energia, Justiça e Segurança, Integração Nacional, que vai abrigar inclusive o Ministério das Cidades e o Ministério do Turismo, existentes atualmente. Infraestrutura, que vai receber também o Ministério dos Transportes. Esse será forte, Nádia. Ministério da Infraestrutura, né? Com certeza. O transporte já é forte, imagine agora envolvendo infraestrutura. Ministério do Gabinete de Segurança Institucional, do Desenvolvimento Social, também trazendo a pasta dos Direitos Humanos, das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Esse também é resultado de uma fusão. Esse número de 15 ministérios, ele é um dos menores dos últimos tempos. Apenas Collor chegou perto com 16 ministérios. Délio, a gente já falou aqui desses nomes confirmados, além dos 3 que eu já citei, outros nomes já apareceram nos últimos dias? Olha, Nádia, tem mais 15 nomes aí que são cotados para o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Entre eles está o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, que é o presidente da bancada da bala e que muito provavelmente será o ministro da Secretaria de Governo. Quem também está cotado para assumir o ministério é o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que pode ir para um ministério que pode ser batizado de Ministério da Família, que abrigaria aí áreas sociais, também direitos humanos e outros nomes, Nádias, também são citados. Olha, no Ministério da Saúde tem 2 nomes disputando o cargo, no Ministério da Educação são 3 nomes aí que estão cotados para o cargo, assim como na Agricultura, que tem também 3 nomes concorrendo, inclusive o da deputada Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, aquela que chegou a ser cotada como vice de Geraldo Alckmin. Olha, e um dos cotados também para o Ministério da Agricultura é uma indicação do Partido Progressista. Quer dizer, a gente já vê, já percebe que a indicação política também pode aí ajudar a compor esse ministério de Jair Bolsonaro. Nádia. Muito obrigada, Délio. Daqui a pouco, ao meio-dia, o Délio Rocha está de volta direto de Brasília com outras informações sobre esse cenário nacional. Um bom dia para você até lá. Elivaldo, vamos à última de hoje? Sim, Nádia. O futuro do PRTB, o partido do vice-presidente eleito da República, o general Mourão, Hamilton Mourão, no Piauí, é representado pelo deputado Fernando Monteiro, que anunciou a saída para o partido que será decidida agora no mês de novembro. O partido tem aí uma opção de se fundir com outro partido, ou então está sendo feita uma consulta, porque tem vários deputados federais ligados a partidos que, como o PRTB não atingiram a cláusula de barreira, se esses deputados federais que foram eleitos por esses partidos, se eles se juntarem 9 deputados num partido, se isso atenderia a cláusula de barreira para a Justiça Eleitoral. Se isso for possível, eu acredito que o PRTB possa resolver esse problema, já que tem o vice-presidente da República eleito. Então vai depender realmente desse encontro para nós sabermos qual é o rumo do PRTB no estado do Piauí e até o nosso próprio rumo político também. Elivaldo. O futuro do PRTB como sigla vai depender hoje muito do vice-presidente general Hamilton Mourão. Será que ele vai ter pulso, sensibilidade, traquejo político para conservar sua sigla ou será apenas uma passagem para buscar até outro plano? Essa é a dúvida que hoje está atormentando os integrantes do partido que no Piauí tem o comando do deputado estadual Fernando Monteiro.